Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 22 de abril. Estamos no ar ao vivo aqui no SBT-MS nessa terça-feira. Você sabe que dia é hoje? Tá bom, eu sei. Terça-feira, um dia depois do feriadão, né? Espero que você tenha aí descansado, né? Convivido com a família, com amigos, aproveitado esses 4 dias aí, né? De feriadão. Mas a data de hoje marca também os 514 anos de descobrimento do Brasil. Pois é. Que tal aproveitarmos o simbolismo dessa data para também nos descobrirmos? Exatamente, a gente se posicionar no mundo. O programa de hoje está bastante reflexivo. Eu vou convidar você a parar para pensar um pouco na sua vida. A gente quer falar de motivação, automotivação. Algo que é fundamental, mais do que nunca necessário para os dias de hoje. Porque, afinal de contas, você tem um sonho, não tem? Você tem uma meta. Eu não sei qual é, mas você sabe qual é. Seja essa meta o que for, pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa enorme, né? Como a conquista da casa própria, né? Aquele carro que você está sonhando em comprar, ou aquela viagem que você quer fazer. Sabe aquele negocinho próprio que você está louco para montar? Sabe? Ou dar um passo a mais, né, em alguma coisa que você não tem coragem. Você sabe qual é o seu objetivo? Todo mundo precisa de objetivos. São eles que nos impulsionam a querer ser melhores do que nós somos. E sem sonhar, a gente fica vendo a vida passar. E quem só sonha, fica vendo a vida passar para os outros, enquanto está lá sonhando e não está realizando nada. Para falar sobre a importância de ir atrás do seu sonho, eu vou conversar hoje com o psicólogo e consultor de recursos humanos, Luciano Copini. O Copini é um especialista nesse assunto, está aí a imagem dele, certamente você já ouviu na mídia. Ele vai nos ensinar como é que a gente pode se manter motivado, né? Apesar das inúmeras dificuldades, todo mundo tem dificuldade, sempre vai ter um obstáculo. Tá? Sempre vai ter gente querendo, né, dificultar a realização do seu sonho. Mas é possível, sim, a gente realizar o nosso sonho e conquistar o nosso objetivo. E tem também histórias de quem já deu a guinada, né, e mudou radicalmente o rumo da própria história. Como no caso a jornalista que recentemente abriu um brechó. E sabe como é que começou toda essa história? Depois de uma demissão. Pois é, essa fez do limão a limonada. Viu? De repente você perdeu o emprego? Presta atenção nessa história. Você vai saber como é que é possível fazer de uma coisa ruim se transformar numa coisa muito boa. E tem também um empresário que começou como panfleteiro. Sabe aquela pessoa que distribui panfleto? E há poucos anos ele se transformou no sócio da empresa. O viver bem serve para você, serve para mim, serve para todos nós, tá bom? Vamos encarar essa semana que está começando? Vamos lá? Encarar determinada a mudar a sua história? Viver bem só está começando. Sonhar é muito bom, realizar é melhor ainda, mas não adianta se a gente não tem nem força para sonhar se a nossa saúde não está legal, né? Você sabe que vitamina é um dos elementos fundamentais para você ficar com a saúde em dia. Gente, a gente tem passado aí por oscilações de temperatura, o outono já está aí, o inverno está chegando, promete fazer muito frio. Então as doenças respiratórias, gripes e resfriados estão vindo com tudo. Começou hoje a vacinação contra a gripe, você sabe disso. E um elemento que é super natural, delicioso para você manter a sua saúde em dia, tá aqui, ó, Natus Fruta. É suco de laranja puro. Um copo desse aqui de Natus Fruta tem 100% da vitamina C que você precisa para um dia inteiro. Além de ser delicioso, você pode tomar Natus Fruta com a consciência tranquila, porque é natural. Não tem conservante, não tem aditivo, não tem açúcar, é o açúcar da própria fruta. E é fácil de você encontrar. Você encontra em supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, padarias, lá na Drogaria Alvorada, você vai encontrar o Natus Fruta também em outras drogarias. Sabe por quê? Porque o pessoal entendeu que isso aqui
vale como um remédio natural, além de ser uma delícia, né? Então ofereça para o seu filho, para sua filha, coloque aí agora na hora do almoço, coloque suco Natus Fruta, você não tem aqui nem aquele trabalho de espremer a laranja, vem tudo aqui. 1 litro, 500 ml, 300 ml, copinho para facilitar a sua vida, tá bom? Natus Fruta, é vitamina C pura. Vamos falar de... Deixa eu guardar meu Natus Fruta aqui, que senão some, o pessoal passa a mão aqui. Eles sabem o que é bom, né? Vamos falar sobre motivação? Gente, depois de um final de semana inteiro, né, com um feriadão prolongado, as pessoas já começam essa terça-feira com uma cara de segunda, né? Muita gente acorda super motivado, mas tem gente que acorda com uma preguiça. Todo mundo tem sonho. Agora, qual que é a diferença de quem realiza o sonho e quem só fica lá, né, imaginando? Vamos saber com ele? Meu amigo, que é consultor e psicólogo, consultor em recursos humanos, Luciano Copini. Obrigada, Copini, por você estar aqui mais uma vez, viu? É uma honra estar aqui, viu, cara? Obrigada. Falar desse assunto que eu adoro. Que é a tua praia? É isso aí. Qual a diferença entre as pessoas que realizam seus sonhos, a primeira diferença, e as que só ficam sonhando? Na verdade, assim, quando eu falo de sonho, né, a gente tem que levar em consideração que sonho não é pesadelo. Eu dou esse exemplo porque, por exemplo, quando eu era professor universitário, eu tinha alguns alunos que entravam no primeiro ano, então a gente formava uma turma com 200 e poucos alunos. Mas se formavam 40, 50, às vezes 60 alunos. Porque ao longo dos anos do curso de psicologia, por exemplo, que são 5 anos, as pessoas vão percebendo que eles têm que associar trabalho com o seu dia a dia. É uma rotina pesada, são 5 anos estudando, 5 anos você indo para a faculdade. E no meio disso a pessoa começa a ficar cansado, se esquece do seu objetivo. Então muita gente coloca sonho como algo inatingível ou coloca um sonho como algo que é fácil de se atingir e não é. Não, tanto num caso quanto no outro exige um esforço pessoal e uma coisa que nós vamos falar bastante aqui que é da automotivação. Automotivação, é você mesmo se motivar. A Natália é uma jornalista que, como a maioria, né, dos profissionais que trabalham na imprensa, e muita gente em outras áreas também, a Natália tinha 2 empregos. No final do ano passado, ela perdeu 1. A Natália é casada, tem 2 filhas e, claro, né, aquela renda desse segundo emprego passou a fazer falta, né, no dia a dia dela e da família dela. Mas o que poderia ter deixado a Natália aborrecida, desmotivada, né, foi justamente o que impulsionou a Natália a investir no próprio negócio. Algo que ela já pensava em fazer há muito tempo, mas justamente não tinha tempo. Ela transformou o limão numa limonada. Vamos conhecer a Natália? A jornalista Natália é uma dessas mulheres que chamam a atenção por onde passam, porque além de linda, ela está sempre muito bem vestida. Natália é uma fashionista, termo usado para descrever pessoas que gostam e seguem tendências de moda. Imagine que comprar roupas seja um de seus hobbies favoritos. Foi por isso que ela não pensou 2 vezes quando precisou de uma grana extra para viajar no fim do ano. Tinha muita roupa, juntando as roupas minhas, da minha irmã e da minha mãe, a gente tinha muita roupa, já não tinha espaço para guardar, e aí a gente decidiu viajar e também não tinha dinheiro para fazer isso. Então, por que não vender as roupas que a gente tinha e que não usava? Essa foi a ideia. Viemos aqui, chamamos algumas amigas e elas já deram um retorno bem interessante. A gente falou, poxa, olha só que ramo legal, né? Mas eu já tinha meu emprego. Então, eu tinha 2 empregos, não tinha tempo para pensar em outros negócios. No retorno da viagem de férias, Natália foi dispensada de um de seus 2 empregos. Ao invés de lamentar, ela literalmente arregaçou as mangas. Eu gosto tanto de moda, eu gosto tanto de inovar, sabe? Ousar. Então eu falei, agora é a hora, gente, tem que mexer isso. Da pintura da parede aos objetos decorativos, cada detalhe foi pensado e feito pela própria Natália. Com a ajuda de amigos e parentes que deram uma forcinha na divulgação, as primeiras semanas do brechó foram um sucesso. Aos 26 anos, Natália garante estar vivendo o seu melhor momento. Ela reconhece, os desafios são muitos para quem nunca atuou na área administrativa. Mas Natália está confiante.
certa que seu conhecimento sobre moda fará a diferença no ramo. Eu estou muito feliz, eu estou num momento de luz na minha vida, eu estou muito contente com tudo que está acontecendo e eu acho que a gente tem que ousar. A vida é uma só, então a gente tem que se oportunizar, entendeu? Sair da zona de conforto e meter a cara no mundo, né? Tentar descobrir novos rumos. E quem sabe, às vezes a gente não está contente num lugar, mas fica porque dali que saiu o dinheiro, né? E fica com medo de dar um passo, com medo de ousar. Eu acho que a gente tem que parar com esse medo e buscar fazer o que a gente gosta. Beijo pra você, viu, Natália? Parabéns. Luciano, a gente acabou de ver a história da Natália. O que que acontece? A Natália, o que que a gente pôde perceber ali? Ela sempre gostou de moda. Ela encontrou a oportunidade, falou, opa, né, perdi o meu trabalho, ficou motivada, porque encontrou também motivação da irmã, da mãe, ela encontrou apoio. Né? E o brechó é uma área que está crescendo também. Quer dizer, no caso da Natália, ela fez o que é correto, mas ela encontra dificuldades na parte administrativa. E aí eu acho que é justamente o maior pecado que as pessoas cometem, né? De entrar num negócio sem estar preparado para aquilo. O que você avalia vendo, conhecendo agora que é a história da Natália, como os nossos telespectadores, o que você avalia? Que ela fez certo, o que ainda ela pode fazer de correto? Sinceramente, eu acho que ela fez a primeira coisa mais certa de todas, que foi ter a atitude de querer mudar e transformar a sua vida. Ninguém é escravo de uma situação, falar, eu escolhi isso para a minha vida, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. A qualquer momento, eu acho que a pessoa pode tomar a decisão de pegar e falar, vou ser feliz fazendo esta ou aquela atividade. E surgiu num momento muito interessante, porque elas queriam fazer uma viagem, estavam sem dinheiro para viajar e tinha muita roupa. Né, roupa bacana, em bom estado e tudo mais, e passaram para frente. Aproveitou uma tendência, que brechó hoje se tornou uma tendência, né? Uhum. Mas olha só que interessante, tem uma diferença muito grande, né? E eu vou falar isso para quem está ouvindo a gente, que é entre de você correr risco e você correr perigo. Qual que é a diferença, cara? Muito simples. Quando você corre riscos, você tem algo calculado. Você fez, por exemplo, quem vai abrir um negócio, fez um estudo financeiro, avaliou quais as possibilidades, qual que era o mercado, o nicho, pagou para fazer uma pesquisa, pagou um consultor para fazer um estudo de viabilidade do negócio. E quem não consegue pagar, por exemplo, tem gente que, você está falando de uma empresa de médio, grande porte, enfim e tal. Mas a gente tem empreendedores individuais, pessoa que está lá no bairro assistindo a gente agora, fala, poxa, mas ele está falando de pesquisa, eu não vou conseguir pagar uma pesquisa. Olha, o ideal, essa pessoa pode na verdade, fazer? não custa tão caro assim, mas vamos supor que a pessoa realmente não tenha dinheiro. Isso. Ou sua possibilidade de investimento é muito reduzida, ela pensa em fazer um negócio com valor muito baixo, inicial. Ainda assim, vale fazer uma pesquisa, ainda que seja no Google. Quanto mais você pesquisar, menos perigo você corre. O que é correr o perigo? Já é o oposto. É pegar e entrar numa situação sem saber aonde está se colocando. E se você pegar estudos, até acho que o Sebrae fornece isso, inclusive, você vai ver que muitas empresas acabam dando com os burros na água num período muito curto de existência, porque não foi feita essa preparação antes. Tem um projeto no Sebrae, se não me engano, chama Nascer Bem, acho que é isso. É um projeto que justamente mostra, né, que no primeiro ano da empresa, muitas fecham, porque justamente não se planejaram. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de empreendimento, tá? Você que tem aptidão aí para fazer coxinha, fazer sanduíche natural, você que costura, né? Você aí que quer montar um brechó, que quer montar, enfim, quer montar um escritório, né? É isso que o Luciano acabou de falar, né? Vai pro Google, né? Vai lá no Cyber, enfim, pede emprestado computador, vai na casa do amigo que tem internet, vai lá e pesquisa o que é que tem na minha área. Eu quero vender salgadinho, quero vender café da manhã no ponto de ônibus. Tem um monte de gente fazendo isso. Sim, tem. Pesquisa, veja quais são as dificuldades. Hoje em dia você tem um monte de depoimentos, você encontra fácil, né? Pessoas que podem compartilhar a experiência já vivida para você. Então, risco é diferente de perigo. Achei isso muito bacana. Então, aí, falando de quem vai começar, no caso, um negócio novo.
Agora, quando a gente fala de sonho, que aí já é outra situação, eu não estou preocupado em tornar um negócio viável, eu estou preocupado em seguir o meu sonho. O meu sonho pode ser um professor, ser um piloto de avião, aí por aí vai. A pessoa vai precisar ter um investimento, às vezes de tempo, às vezes de dinheiro, às vezes dos dois, tá certo? Então aí entra a questão da automotivação, certo? Que aí é o outro aspecto que eu acho que, pelo que eu vi, essas meninas tinham, né? A Natália tinha, quando ela pegou e falou assim, eu vou abrir um brechó, quero ter uma loja, ela era jornalista, de repente virou uma comerciante, mas com o intuito do quê? De falar, ela teve uma hora que ela disse assim, eu corri o risco de abandonar uma profissão, algo que eu tinha estudado e até então me dava dinheiro, para seguir algo que era o meu sonho. Mas é risco. Aí é risco, porque ela já sabe como que ela vai fazer isso, ela deu passos pequenos para conseguir alcançar, ter uma caminhada constante, e com certeza ela vai arrebentar, vai estourar. Com certeza. Porque pelo que eu vi, ela tem bom gosto, que é o principal. Tem bom gosto, tem alegria, tem energia, tem apoio e gosta do que faz. Já já a gente vai falar de automotivação, continuar falando aqui. Porque agora eu quero falar com você o seguinte, você tá com o seu sonho aí, né? Mas de repente você se olha no espelho e fala, ai meu Deus do céu, como é que eu tô? Homem ou mulher? Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir bem com você mesmo, né? Por isso eu quero falar com você que quer ficar ainda mais bonita, mais bonito. O Centro de Beleza Marie Jolie tem tudo o que você precisa num só lugar. Você não vai perder tempo, você vai sair super bacana de lá. Tem manicure, pedicure, podologia, hidratação, maquiagem, aquele penteado, escova, depilação, corte, químicas e progressivas sem formol. Agende seu horário para essa semana, ligue lá, 3326-2950. Vou repetir, 3326-2950. Fala lá com a Ariane. Fala, Ariane, eu vi lá no programa da Carmen Cestari, lá no Viver Bem. Quero marcar um horário bem bacana para mim. Eles vão te atender super bem. Centro de Beleza Marie Jolie fica na Antônio Maria Coelho, 3.444, no Jardim dos Estados, aqui em Campo Grande. Tá bom? Marie Jolie, é onde você vai sair linda, lindão. No próximo bloco, a gente continua esse bate-papo sobre motivação e sucesso. E a gente vai conhecer a história do Fernando Giussiani. Esse moço que você vê aí nas imagens começou assim, panfletando. Em pouco tempo, ele virou a própria história. Ele se tornou sócio na empresa e hoje presta consultoria na área de planejamento financeiro. O que fez o Fernando alcançar esse sucesso, hein? Vamos saber? Já já eu conto. Oi, meu nome é Jaqueline, sou administradora. Quero mandar um beijo para a dupla David e Guilherme. Viver bem volta já. Viver bem de volta, vamos voltar a falar sobre motivação? Pois é, agora a gente vai conhecer o Fernando Giussiani. O Fernando vem de uma família simples. Ele é o mais velho de 3 irmãos. A caçula, a irmã caçula dele, inclusive, tem paralisia cerebral. A mãe do Fernando morreu e ele ainda era uma criança, tinha apenas 10 anos de idade. Mesmo assim, menino ainda, ele se sentia responsável pelos irmãos, né? É uma situação bastante comum, né? Os irmãos assumirem a responsabilidade, né? Os irmãos mais velhos, né? Assumirem a responsabilidade dos mais novos. E foi por isso que o Fernando começou a trabalhar muito cedo. Para vocês terem uma ideia, ele foi servente de pedreiro, que é uma das funções mais simples, né, na construção civil, extremamente necessária, mas é uma das primeiras etapas na construção civil. Pois bem, pouco mais de 10 anos, o Fernando tornou-se empresário. E a oportunidade surgiu a partir de um emprego de panfleteiro, aquele que distribui papelzinho na rua, panfleto. Pois é, a Cris Pazeto e o Cleiton Bernardi foram até o Fernando e contam essa história linda pra gente. Vamos ouvir? Nosso convite, o empresário Fernando Giussiani está, na verdade, relembrando os velhos tempos. Foi assim, fazendo panfletagem, que ele começou. Isso 10 anos atrás. Você começou a trabalhar muito jovem, não é, Fernando? Bastante. Na verdade, precisava colocar dinheiro dentro de casa, como antigamente as famílias sempre começavam a trabalhar cedo, né? Eu comecei de fato com 14 anos. Fazia alguns bicos, trabalhava servente de pedreiro, depois fui trabalhar numa indústria de móveis, até servir o quartel, e aí a partir dali deslanchou, estudei um pouco, comecei a trabalhar e assim foi. Em 2005, mais ou menos, eu entrei numa empresa aqui em Campo Grande e comecei a fazer um trabalho de panfletagem, na verdade. Entregava panfletos e convidava as pessoas a conhecerem a empresa.
Dentro dessa empresa, entrei como panfleteiro e fiquei lá quase 10 anos dentro dela. De panfleteiro, virei vendedor, depois gerente, diretor e até um dos sócios da empresa nesse período de 10 anos que eu fiquei lá. O sucesso não veio ao acaso. Fernando passou anos investindo cada centavo ganho em qualificação profissional. Normalmente os cursos que naquela época tinha que se fazer quase não tinha em Campo Grande, alguns de programação neurolinguística voltado para venda e assim por diante. Então os cursos eram caros, então em vez de comprar um carro ou qualquer outra coisa, eu investia nesses treinamentos, custava 9, 10 mil reais, isso quase 10 anos atrás era bastante dinheiro. Né? E plantar isso de fato para que a gente conseguisse no futuro colher. Durante mais ou menos 5 ou 6 anos, tudo que ganhava ia de fato voltava para a empresa ou para novos negócios. Né? E isso hoje permite eu ter um pouquinho mais de liberdade financeira e também uma qualidade de vida melhor. Quando foi que a vida começou a dar uma guinada de fato? Dos mais ou menos depois de 6 ou 7 anos, eu tinha mais de uma coisa que eu fazia. E todas elas de fato começaram a dar frutos, né? Uma empresa começou a dar resultado, a outra também, e a consultoria também através de convite de pessoas que viam que a gente conseguia de fato ajudar e fazer as empresas melhorarem, começaram a fazer convite e aí eu comecei a ganhar dinheiro também com isso. Então hoje eu sou empresário e consultor de empresa, né, na área financeira e de planejamento estratégico. Hoje, o empresário tem uma franquia de um instituto de saúde que atende de 3 a 4 mil clientes por mês. O faturamento chamou a atenção dos donos do negócio, que convidaram Fernando a aplicar a metodologia de trabalho desenvolvida em Mato Grosso do Sul nas outras 59 empresas espalhadas pelo país. O que é sucesso para você? Sucesso é a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Se você gosta de fazer uma coisa e se sente feliz, isso é ter sucesso. O dinheiro depois é consequência, vai vir porque se você faz o que gosta, vai fazer bem feito e logo você vai ganhar dinheiro com isso aí também. E dinheiro não é o mais importante, é você ser feliz que é o mais importante. Agora eu queria que você deixasse alguma dica para quem está em casa, que tem um objetivo, seja o sucesso profissional ou qualquer outro sonho, para não perder o foco. O ideal é a pessoa se cercar do maior número de informações possível e ser muito determinado, porque de fato para a gente chegar onde a gente quer é muito esforço pessoal, muita motivação, muita vontade de crescer, mas precisa ter informação. O mercado hoje é muito competitivo e se você não tiver a informação correta, você comete erros que podem te desmotivar. Então quanto mais informação você tiver, mais fácil é de você buscar e conseguir realizar os seus sonhos. E isso que o Fernando acabou de falar se aplica a qualquer área que você possa imaginar. Tá? O mercado realmente é competitivo, seja você vendendo salgadinho aí no bairro onde você mora, seja você como cabeleireiro, sabe? Seja você na área que você atuar, na área de roupa, de cosméticos, sabe? Ou como empresário mesmo, uma empresa maior que tem funcionários, é competição mesmo. Luciano, o Fernando, você conhece o Fernando? Conheço. Né? 10 anos é um período relativamente curto. Uma coisa que me chamou a atenção, ele comentou o seguinte: ao invés de eu comprar um carro, né, eu investi esse dinheiro, 9, 10 mil reais, isso 10 anos atrás, o que hoje pode ser o quê? 15, 20 mil reais, né, em cursos. Né? Quando ele fala, duas outras coisas que me chamaram a atenção, a segunda é essa, quando ele fala assim, dinheiro não é importante, dinheiro é consequência, você tem que ser feliz. Para quem está com conta atrasada, né, e está querendo montar o próprio negócio, falar assim, esse cara é louco, imagina, dinheiro é fundamental, é importante. Como é que a gente coloca essas duas coisas na realidade das pessoas? Dinheiro é importante sim, mas você tem que ter foco no seu objetivo. Isso que eu queria que você explicasse para as pessoas. Na verdade, olha, o caso do Fernando é o caso de muitos brasileiros, que eu cheguei a conhecer, pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, que tiveram uma origem humilde, mas não se tornaram escravos de uma situação. Né? Na verdade, quando a gente fala de automotivação, nós estamos falando disso. Nós estamos falando da atitude mental daquela pessoa não se conformar com aquela situação e resolver lutar para transformar. É mais ou menos o que um atleta faz com ele mesmo, quando ele está, por exemplo, vamos pegar um maratonista, o corpo dele está pedindo para ele parar, né? Todo o fisiológico dele está pedindo para ele desistir. O que faz ele continuar? Cabeça. Mais do que isso, é a mente. E não é, veja, olha só, quando eu falo mente, eu quero deixar bem separado o que não é cérebro, que eu estou falando é mente, porque a mente é o que no fundo nós somos, certo? Algumas pessoas podem chamar de alma, mas em última instância é aquela pessoa que conversa com a gente no dia a dia, que fala, vai lá,
você consegue, ou ao mesmo tempo fala, não, você não consegue. Quando a pessoa quer emagrecer e vê aquela torta de 600 e tantas calorias e fala assim, eu não posso comer. Ah, mas eu tô com vontade, desiste, vai lá e come. Às vezes a gente pode brincar, é o diabinho e o anjinho. É verdade. Quando você está numa situação como essa, você vive sendo direto, vamos dizer assim... Bombardeado. Bombardeado por essas questões. É aí que se a pessoa não tem o foco, por exemplo, fala assim, não, eu não vou gastar esse dinheiro um happy hour com os amigos, porque eu preciso guardar dinheiro para comprar cimento para construir minha casa. Aí vem o cara e fala assim, você é louco, você só trabalha, você só isso, você só aquilo. Como você vai gastar num curso que é o que e não mais vai tem. Comprar seu carro, né? E as meninas, ou então, poxa, O né? Fernando, no caso, que eu me conheço ele, posso dizer que um dos cursos que eu sei que ele investiu e fez muito bem foi um curso de excelência pessoal. O que significa isso? Um curso para justamente desenvolver esses mecanismos de você conseguir ter autocontrole, conseguir se focar nos seus reais objetivos, lembrar do que é realmente importante para você, se é aquele prazer momentâneo, instantâneo, que vai satisfazer você por alguns segundos, ou o objetivo maior, que é você focar na sua família, focar... Isso é automotivação. Isso é automotivação. Quer dizer, é você exercitar, treinar a sua mente. Sim. É isso. Treinar, como bem disse o Luciano Copini, o diabinho e o anjinho. É isso aí. Você quer ver um exemplo, Carmen? Você está trabalhando, né? E aí você chega no seu emprego novo, você está feliz da vida que você arrumou um emprego. Sempre vai ter aquele cara que trabalha mais tempo que vai falar assim para você, olha, você está começando aqui, já vou te dar dica, hein? Aqui as coisas são desse jeito, entendeu? Tal, é verdade. Se eu fosse você, não faria isso ou aquilo. A pessoa não tem nem a oportunidade de experimentar. E as pessoas acreditam. Sabe? E as pessoas acreditam. E é mais fácil a gente acreditar nas coisas negativas do que positivas. Um último, a gente falta 30 segundos para terminar o nosso bate-papo. Uma última dica ou orientação para quem está nos assistindo agora e tem essa vontade tremenda de dar uma guinada. Olha, a dica que eu vou dar para você é muito simples. Se você tem realmente um sonho, você tem que fazer com que ele seja possível, em primeiro lugar, na sua mente, para que em segundo lugar se torne possível na sua vida. Resumindo, para que você realmente consiga conquistar sonhos, você tem que acreditar que eles vão acontecer. Porque aí todo o resto vai contribuir para que ele aconteça. E é um dia depois do outro, né? E ter paciência para realizá-lo, né? Luciano Copini, obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, Carmen. Um beijo grande para você. Como sempre, é um privilégio estar com você. Prazer enorme te ver. E olha, se você quer rever este programa, né, este Viver Bem e outros programas, só entrar no canal no YouTube, no nosso canal. O endereço é esse que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Você vai assistir vários programas feitos aqui pela gente com o maior carinho para você, tá? O Viver Bem fica por aqui. Amanhã a gente está de volta para falar sobre o comportamento dos motoristas no trânsito em Campo Grande. Ah, meu pai, é duro, hein? Vocês sabem que serão implantadas mais 39 faixas de pedestre aqui na capital, né? Então a nossa equipe foi à sua saber se o pedestre se sente seguro na hora de atravessar na faixa, se o motorista está mais consciente desde aquela campanha Pedestre Eu Cuido. E nós acabamos por registrar muitos flagrantes de desrespeitos à lei. Amanhã, 5 para as 10 da manhã, encontro marcado comigo e com você aqui no Viver Bem, tá? Vem agora Delapa com mais uma delícia do Forno e Fogão para você ficar ligadinho no SBT-MS. Um beijo grande, fiquem com Deus e bora começar a semana animada, hein? Automotivação sempre. Tchau, tchau.